Garello não, de Vespa, que na época era Vespa, para lá, sabe, fazer faculdade lá. Então, Goiânia se reduzia a essa... ali nesse setor, depois da Paranaíba, e ali onde é Botafogo, ali tudo era lavadeira, quase assim, meio favelado, sabe? O Colemar tinha uma chácara que a gente de vez em quando fugia com a filha dele, caçula, a Marilda, acho que era Marilda, a irmã mais nova delas. Nós íamos comer jabuticaba lá, ali, hoje é o bairro Feliz, por isso tem um setor lá que chama Vila Moema, em homenagem a Moema. Eu estou fazendo parte da história já, da memória da cidade. Campinas era outra cidade, separada, depois que ela foi incorporada, passou eram dois prefeitos distintos. Né? E essa submissão ao macho, né? Como é que foi assim? Você teve... Não, nem tanto, porque numa época que ninguém quase divorciava, e não tinha divórcio. Divórcio veio em 79, se eu não estou enganada. Então, a minha formação evangélica muito rigorosa, não deu certo esse casamento, e eu rompi com isso e fui... Era uma coisa, era como se fosse um aidético ou um leproso na época, uma mulher separada. As crianças, quando alguém descobria, quase que não podia brincar, olha, é filho de mulher separada, desquitada. Era um estigma fortíssimo. Não estou exagerando, não. Era uma coisa terrível. Mas eu sempre dei satisfação para mim, sabe? Dei satisfação para mim. Então eu sabia que eu estava correta, não estava fazendo nada errado. Aí... e também direção de carro. Quase não era muito comum mulher dirigir, o homem levava, trazia, fazia tudo. Eu tirei minha carteira também de motorista, que bem cedo ainda. Mas pensando aqui na academia, aqui dentro mesmo, né? Você passou por várias casas. Eu queria falar sobre as fundadoras, sobre a união e persistência das fundadoras. Eu tenho 72 anos. Eu sou de 37. Eu não posso reclamar da vida. Hã? Praticamente da idade de Goiânia, né? Quase. Uai, quando eu comecei a estudar em 44 no grupo escolar Manuel Caiado lá em Goiás Velha, a gente sentiu o cheiro da capital ainda em Goiás. Eu fui criada em fazenda, cresci em fazenda. Eu lembro quando... Eu ia sempre em Goiás, mas eu lembro quando eu cheguei a primeira vez em Goiás, no cavalo, que eu aprendi a andar a cavalo muito cedo. Na garupa, na frente, na garupa, e depois, com 5 anos, eu já tinha meu cavalinho chamado Picolé. E aí, nós chegamos já, a luz da cidade estava acesa. Você acredita que o Goiás Velho era motor, 10 horas de madrugada. Eu falei, vovó, as estrelas caíram tudo do céu, você acredita? Vovó que me contou depois, muito tempo que eu tinha feito, e eu lembro daquela coisa, vovó, as estrelas caíram, olha lá, tudo no chão. Ela falou, não, minha filha, aquilo é luz, depois você vai ver. Desde 5 anos. Professora. Eu arrebatava a criançada da rua, fazia caderninho. O pão não vinha em saco plástico, não. Vinha enrolado naquele papel pardo, cor-de-rosa ou assim, caque. E aí eu costurava na máquina de mão da minha avó e dava aula pro povo. Fazia livro de chamada. Eu pus tudo isso. A coisa que eu fiz para a Lena mexeu comigo, sabe? Quase adoeci, porque revirei lodo antigo. A terra, a água estava cristalina por cima, você vai e mexe, levanta aquele lodo da sua vida. Eu acho que eu nasci com vocação para ser professora. Eu podia estar sentindo mal, sabe? Com problemas. Eu entrava dentro da sala de aula, voltava curada para casa. Estudava. Quando eu preparava a aula correndo, era com 12 livros. Fora de brincadeira. Tirava dúvida. Porque, olha, gramática é uma coisa perigosa.
fala uma coisa, mas pode ser outra. Colocação de pronome. Tem hora que é o ouvido que manda, né? E ler, eu sempre li. Eu aprendi a ler em revista evangélica, Bíblia. Minha avó muito rigorosa. Quando a gente fazia alguma coisa diferente, ela mandava a gente ler tal parte da Bíblia que servia assim, que era só uma carapuça. Só uma coisa ela não conseguiu, que eu gosto de conversar e falar, às vezes até muito, né? Aí ela mandava eu ler a parte de Epístola de São Paulo, que falava que a língua é pior do que um fogo devorador, que faz estrago grande. Mas eu gosto de falar, conversar. Também não fico com uma coisa engasgada aqui, quando eu tenho uma diferença com a pessoa, eu procuro e falo. Sobre... fui oradora de turma quando fiz o ginásio. Quando eu terminei o ginásio, que hoje chama oitava série, naquela época era uma festona, com vestido a rigor, leques e tal. Goiás tinha essas coisas, sabe? Então a gente punha muita coisa bonita, jogo de strass, combinando, brinquinho de strass, pulseirinha de strass para dançar com o vestido bem rodado. Vovô, que nunca deixou dançar, me deixou aprender a dançar a valsa, para dançar a valsa da conclusão de curso do ginásio. Quando foram pedir para que eu fosse Miss da cidade de Goiás, ele saiu, quase botou cachorro em cima da turma que foi lá pedir isso. E aí, quando eles pediram para que eu fosse orador, ele concordou, deixou. A parte intelectual tinha muito valor. Ele desligou? Sobre como eu entrei na academia, eu acho que foi... não tenho certeza, mas eu acho que eu recebi um tipo de um ofício. Eles fizeram uma reunião na casa da Rosarita, que eu tenho a impressão que é ali encostado no correio da Praça Cívica. Ela morava ali, a primeira ou segunda casa abaixo. Eles tiveram uma reunião lá e eu fui chamada. Eu acho que tinha um documento assinado pelas três. Eu tenho essa impressão. Aí eu vim, né, para isso. A dona Nelly morava na Araguaia, ali numa casa antiga. O marido dela era irmão do ex-governador, né, o Francisco Ludovico, o marido da Nelly. E eu devo muito favor para ela. Quando eu tinha dúvida, ela me abria a biblioteca, me facilitava muita coisa. E elas foram muito unidas, as três. A Rosarita tinha um jogo de cintura grande, e eu acho que era descendente de gente Fleury e Caiado, né? A outra já era de outra família, que às vezes antigamente eram rivais. A Ludovico, a dona Nelly. E a Ana Braga mais na parte jurídica, de leis. Então as três trabalharam muito, muito unidas, e a Rosarita puxava uma, tipo, via sacra, atrás de sede para ter as reuniões, aqui, ali, foram em vários lugares, até que antes nós tínhamos uma sala na Avenida Goiás, depois nós ficamos um tempo onde era a Rádio Brasil Central na Vila Nova, Nova Vila, não me lembro. Depois o Zé Mendonça cedeu o Instituto Histórico Geográfico. Antes nós tivemos um tempo também na sala da Academia Goiana de Letras, cedido uma sala para nós, quando o Colemar doou a casa dele para a academia. E finalmente aqui, essa coisa maravilhosa que o Marconi Perillo fez para nós. E tão decorada, com tão bom gosto, né? Com paisagismo e tudo. Então, eu acho isso aqui muito lindo. Bem administrado, né? Aqui começou com a Augusta Faro, e ela deu continuidade, né? A Heloísa Helena. Em continuidade, com muito zelo e apreço aqui, com os quadros e a parte artística e também paisagística. Deixa eu desligar o outro aqui, tá?